tem fé, que reza e tudo mais e mantém ansioso, Que são as sensações, né, é o efeito momentâneas. placebo, né? Porque a pessoa ali, ela vai ali, daí ela passa aquele momento, Sente, sente tudo, sai dali, passou um dia, já volta, né? Então é essa pergunta que eu ia fazer pra você, ó. Tem gente que reza, tem fé, mas mesmo assim vive ansioso. Fé e ansiedade pode morar na mesma pessoa? Aí que eu acho que tem um ponto, Uhum. Marquinhos. Acho que eu tenho um ponto. É corpo, mente e espírito, né? Essa tríade aí. Se a pessoa, ela busca a espiritualidade, mas ela não se conhece, ela não tem aquela conexão, porque somos seres individuais, né? E cada um teve a sua vida, a sua infância, os seus conflitos. Eu acho assim que a conexão com o pai, que tá no secreto, né? Que você é quando realmente você dá esse espaço, né, para ele emergir, que é quando você tenta se entender. Aí sim, porque eu percebo assim que essas pessoas que têm fé, que rezam e tudo mais e mantêm ansioso, estão procurando pro lado de fora. Pro lado de fora. Então, a gente conversava com o meu filho, o André, e explicando para ele, conversando com ele sobre como que é a questão do corpo, alma e espírito, né? Então, nós não temos corpo, nós não temos alma, nós não temos espírito, nós somos tudo isso, Somos, tudo aham. tá interligado. Mas eu falava assim que o que que é o espírito? O espírito é a consciência, né? Então, assim, quando fala de alma, alma a gente tá falando de afeto, sentimento, emoções, tudo isso é alma. Uhum. Psique. Que é a psique, né? O corpo, que é o soma, é onde a gente se manifesta, que a gente interage, que a gente é identificado, o que a gente identifica é no soma, na expressão o corpo é a expressão do que nós somos, enfim. E que é um instrumento também e o templo para manter essa Isso, espírito e alma viva, né? viva, né? Agora, a dimensão espiritual do ser humano é a dimensão da consciência. Então, e para entrar na dimensão da consciência, você tem que silenciar. Se você não silencia, se você não aquieta, você não acessa a consciência. E a consciência é esse acesso onde o seu espírito se conecta com o espírito de Deus. Né? E aí, quando você passa por um conhecimento das suas emoções, dos seus afetos, do seu corpo, você percebe o seu corpo cansado, você percebe. A dimensão espiritual ela vai penetrando, né, como se fosse o secreto, ela penetra vamos dizer assim, né, o portal por onde você se conecta com Deus é a consciência. Dessa consciência você vai compreendendo cada vez mais por que você sente o que você sente, por que o seu corpo manifesta um cansaço aqui, uma dor ali. Então, quando você começa a tomar essa consciência e mergulhar dentro de si, estar presente, aí você entra, aí é o Deus agindo em você. Né? Se não passar por isso, Porque assim, tem o lance da permissão, né, Marquinhos? Muitas pessoas não conseguem, assim, liberar perdão, né? Carrega dentro dela aquele rancor, aquela raiva. E sem liberar isso, como que a pessoa vai conseguir, assim, ter o contato mesmo ali com... não consegue. Se ela Não tá consegue. presa nesses... Ixi. E é só através de um certo terapêutico Por causa. pra você identificar isso Porque aí, né? Ó, o SET, assim, a psicoterapia, a gente vai trabalhar as emoções, vai trabalhar o corpo, para entender tudo que está acontecendo, mas é a consciência que vai transformar a nossa vida. e- Marquinhos, pode. Você tá louco pra falar, né? Nossa senhora. Não, Chinês. isso que o Marco tá falando é muito interessante, cara. Nossa, é exatamente tudo que ele falou. É isso mesmo. E quando a gente fala, né, de religião, né, cara? Dessa consciência de estar nesse estado. Você vê muita gente que tá em religiões que, cara, Não tem. ela só fica. Ela só é bondosa, amorosa e genuína quando tá no seu núcleo ali. Aham. Quando tá com o pessoal da igreja dele. E. Na sua bolha. Na sua bolha. Cara, é incrível. Daí você vai conversar com pessoas assim que tá. A fala da pessoa tá extremamente rancorosa, invejosa, sabe? Tudo que vai contra o que religiões pregam, sabe? Que Jesus pregava. Então, assim, por isso que é diferente mesmo, cara. Fator religioso e psíquico, sabe? Porque. Aí que tá, cara. Muitas vezes, né? Cada um consegue alcançar a verdade que consegue suportar. E às vezes a pessoa ela vai numa religião e tudo mais, e ali abastece ela ali, ela consegue sentir bem e tudo mais. Só que tem questões mais profundas que se ela não volta pra ela pra entender, ela mesmo indo na igreja todo domingo vai ser ansiosa pra caramba, vai ser ressentida. Cara, tem gente que é grande na igreja
e tem uns ressentimentos fudido, sim. não perdoa tal pessoa. Sim. A gente sabe que tem coisas que é muito foda mesmo perdoar, sabe? Mas, cara, eu não consigo compreender como é que num lugar que prega amor pra caramba, a pessoa sai dali e começa a ter ainda suas divisões, sabe? Ficar olhando ressentimento pra algumas pessoas, não perdoar tais pessoas, não bate. E por que não bate? Porque, cara, Desconhece. tem que entrar na parte do conhecimento, da consciência, essa conexão da consciência de Deus com a sua consciência, que é só no silêncio. Por isso que meditação ajuda pra caramba, Isso que eu ia mindfulness, sabe? Contato com o corpo, sabe? Porque, Sim. meu, quem tem TDAH sabe. Vai orar, você tá rezando lá, né? Você tá rezando lá na sua mente e você fala, Deus, como é que é? Abençoe meus pecados. Né? Tipo assim, cara, você começa a falar, orar assim, você tá falando coisa repetindo, você nem sabe onde tá. Cara, é silêncio, mano. É silêncio, é quietar. Conexão. É ficar em silêncio. E isso daí, cara, é muito difícil, mano. Isso daí, a gente tem mesmo que voltar pra nossa consciência, parar, meditar para as coisas acontecer. Porque, ó, eu falo, né? Você precisa de um processo terapêutico para você identificar qual que é a causa. Porque você vai no médico, você chega lá, eu tô com dor de cabeça, pode ser visão, pode ser fígado, pode ser um monte de coisa. Você precisa saber da onde vem aquilo, né? Qual que é a raiz daquilo pro médico cuidar qual é a causa para identificar ali o tratamento. Quando a pessoa ela entra num processo meditativo ou até mesmo ela procura um set terapêutico, ela vai entender o que está acontecendo com ela. Que nem fala, né? Tudo que você resiste persiste e tudo que você aceita transforma. Então, você aceitar que isso está em você e aí que entra Deus. Deus cura. Então, assim, é a psicologia para identificar e Deus para curar. Pelo menos é o que eu penso. Não sei o que você diz. Eu também penso assim, eu hoje, igual você me fala, né, eu não tenho religião, sabe? Se for pra igreja católica eu vou, se for pra igreja evangélica eu vou, se for numa Umbanda eu vou também, mas assim, eu tenho espiritualidade. Sim. E eu acredito muito nisso, cara, que tem até um livro, cara, que é do Nasio, né? Sim. Que ele fala sobre algo sobre isso, sabe? Que quando a gente tá atendendo ali, né, tem muito trabalho de inconsciente com inconsciente. E tem hora que a pessoa sente, que a pessoa melhora, que ela fala assim, nossa, Robson, eu melhorei, e que não sei o que, é por causa daquilo que você falou, ou às vezes ela fala assim, cara, eu não sei, eu nem lembro que eu tava aqui, mas eu sei que eu tô melhorando. Eu acho que esses lugares, eu acho que entra uma coisa diferente, cara, sabe? Eu acho que é aí que é uma coisa que não tem como dar nome. Que daí pode falar que é Deus, pode falar que é o Espírito, pode falar que é o universo, que é algo que tá além dali da relação humana, né? Então eu acredito pra caramba nisso também. Eu gosto de sempre pensar, como o Robson estava falando, que a espiritualidade, ela vai para além da religião. A espiritualidade é essa dimensão da consciência que se expande, né? E quando você tem espiritualidade, você começa de fato a buscar coisas que sabe, que fazem sentido para sua vida. E esses sentidos é a questão do amor, da entrega, de um propósito. E isso vai curando o ser humano. Porque o ser humano, quando ele se abre, vou pensar num autor da logoterapia, que é o Viktor Frankl, que ele fala que a cura vem quando você encontra um sentido para viver. E esse sentido para viver sempre é alguma coisa ligada ao outro. Nunca é para você. É sempre um propósito, é sempre alguma coisa ligada ao outro. Então eu vejo que a cura tá aí, né? Quando você vive essa abertura, vive esse amor, vive essa entrega por alguma causa